Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez, canal Servo de Deus, Lucas Almeida, para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração através da palavra com você. Amém? Mas antes de começar, quero agradecer a você mais uma vez que é inscrito no canal, que está aí vendo o vídeo mais uma vez, para aprender com a palavra de uma forma humilde e simples. Mas estou aqui para fazer o que Deus tem colocado, eu coloquei no meu coração de compartilhar estas palavras para que, como tem edificado a minha vida, também possa edificar a tua vida. Que Deus continue te abençoando, que você possa compartilhar esse vídeo, deixar seu like e assim mais pessoas vão ser alcançadas por esta palavra, amém? Você que está chegando agora também, quero te desejar um bem-vindo. Se você gostar do conteúdo aí, que você possa se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo. O conteúdo que a gente compartilha aqui é a palavra de Deus, da forma simples, da forma humilde, que Deus tem colocado no meu coração, amém? Então, hoje a palavra é lá em Lucas, capítulo 5, vamos ler sobre a pescaria de Pedro, e o tema desta palavra é: sobre a tua palavra lançarei a minha rede. E você vai entender durante esse estudo, amém? Que se você puder, abra sua Bíblia, até no celular também, no aplicativo da Bíblia, e você acompanhar para que você entenda melhor. Vamos ler juntos Lucas capítulo 5, versículo 1 a seguir diz: Certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele, para ouvir a mensagem de Deus. 2. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia, e os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as suas redes. Verso 3. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Verso 5. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Glória a Deus. Por enquanto até o verso 5. Então aqui vai seguindo, começando esse capítulo, dizendo que Jesus estava num lago, na praia da Galileia, né? E a multidão estava em volta dele para ouvir a mensagem. E ele observa um dos barcos que estava lá, o de Simão, e entra nesse barco. E o interessante é que ele dá ordens a Simão, né? Então, a primeira coisa que Deus tem colocado no meu coração aqui é que Jesus, ele nos dá ordens. Jesus, ele nos ensina algo, porque ele entrou aqui no barco para ensinar a mensagem que Deus mandou ele ensinar naquele momento. E hoje ela está aqui na Bíblia Sagrada para que eu e você aprendamos com ela. Então Jesus entrou no barco de Simão, e no verso 3 ele fala assim: Jesus entrou num dos barcos de Simão e pediu. Olha a primeira coisa que ele diz aqui: ele pediu que afastasse um pouco da praia. Então ele sentou e começou a ensinar a multidão. Então aqui a gente aprende que Jesus, ele não é invasor. Ele entra onde ele é convidado, ele entra onde ele é bem recebido. Em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Então o Senhor Jesus não vai entrar na nossa vida à força. Para ele entrar na nossa vida, eu e você temos que dar lugar para ele. Então ele estava querendo ensinar como hoje ele quer nos ensinar, mas ele precisa que nós o convidemos, ele precisa que nós abrimos a nossa porta do nosso coração para que ele venha nos ensinar, para que ele venha mudar a nossa vida. Então aqui ele entra no barco de Simão. Simão recebe o bem e assim ele começa a ensinar aquela multidão. E no verso 4 diz: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão. E aqui nós observamos que Jesus dá mais uma ordem a Simão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem a rede para pescar. Então, quando Jesus entra na nossa vida,
quando nós aceitamos Ele como o único suficiente Salvador e começamos a viver o Evangelho, começamos a viver uma vida cristã, começamos a viver uma vida de seguidor de Jesus. Então, há ordens para se cumprir, há coisas para se cumprir para que essa caminhada, que é a caminhada do cristão, nos leve até o céu, nos leve até o objetivo que é a salvação. Então, Jesus ele nos dá ordens para continuar nessa caminhada e também ele nos dá ordens para o nome dele ser conhecido, para o nome dele ser glorificado e assim mais pessoas se renderem a esse Jesus, mais pessoas o aceitá-lo, mais pessoas o convidá-lo a entrar no seu coração, da forma que elas entreguem a sua vida para Jesus totalmente, entregando a sua vida para parar de viver os prazeres carnais, mas para começar a viver a vontade de Deus, para começar a viver o que Jesus quer que nós vivamos, para o convite à salvação, que nós possamos aceitar Ele. Se você ainda não aceitou, comece a pensar nisso, amém? Então, ele diz no verso 4, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Então, será que nós temos obedecido o que Jesus tem nos mandado fazer? Quando Ele nos diz algo, faça algo por aquela pessoa. Quando Ele nos diz, não é dessa forma, é dessa forma aqui. É aí que está o ponto-chave, é a obediência. Aqui Simão, ele foi submetido a várias ordens. Primeiro ele entra no barco, pede para ele afastá-lo da praia. Depois Jesus pede, leve o barco para um lugar fundo e jogue ali as redes. Então, vai ter momento na nossa vida que vai depender de nós obedecer o que Jesus quer que nós obedeçamos para a gente ser abençoado. Porque muita gente quer a bênção, muita gente quer o milagre, mas não quer o dom do milagre. O dom do milagre é Jesus. Então, o impossível só é possível com Jesus, né? No nome do Senhor Jesus, nós podemos alcançar a bênção. Porque Ele diz que tudo que nós pedimos no nome dEle, com fé nós receberíamos. Mas é necessário se entregar, é necessário obedecer o que Ele tem nos submetido a obedecer. E Pedro, Simão aqui obedece o que Jesus manda ele fazer, e aqui acontece que ele é abençoado e também outras pessoas são abençoadas. Então, nós temos a escolha de obedecer. E se você escolheu obedecer a Jesus, que você continue obedecendo, que você continue esse chamado, que você continue sendo capacitado por Deus neste ministério, nesta obra que Ele tem colocado nas suas mãos para fazer, amém? Então, aqui no versículo 5, Simão diz assim: Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Então, eles já tinham ali, a profissão deles era pescar. Então, imagina eu e você, nós trabalhamos todos os dias, e para cumprir um objetivo no trabalho, independentemente da sua função, nós temos que cumprir aquele objetivo. Imagina aí se nós não cumprimos o nosso objetivo. Como a gente vai ficar mal, a gente vai ficar frustrado, o nosso patrão também vai ficar frustrado. Então aqui eles passaram a noite toda pescando e não conseguiram pegar nada. Então, para ele, trazendo para a linguagem de hoje, para eles foi um dia de trabalho mal sucedido. Mas o interessante é que ele diz assim, acrescenta no final do versículo: mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Aleluia! Então, ele pescou a noite toda, não virou nada, não pegou nada, não teve resultado. Mas aqui ele obedece mais uma vez ao Senhor Jesus. O interessante dessa passagem é que é a obediência. Porque Simão aqui foi submetido a várias coisas. Primeiro, como eu disse, Jesus entra no barco, diz para ele afastar, e depois Jesus diz para ele jogar as redes no lugar fundo. Então, se ele não obedecesse o Senhor Jesus, ele não teria se tornado quem ele se tornou. Ele não teria se tornado Pedro, ele não teria se tornado o alicerce da igreja. Então, aí que está, vale a pena obedecer o Senhor Jesus. Vale a pena, ainda que nós estejamos cansados, ainda que estejamos afadigados, ainda que nós estejamos tristes, vale a pena buscar um refrigério no Senhor Jesus, porque com certeza nós vamos ser abençoados. Então ele diz: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando, eu vou obedecer. Então, em outra linguagem, diz assim: mas já que o Senhor está mandando, sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. E essa palavra aqui nos ensina algo forte. Então eu e você tem coisas na nossa vida
que nós fazemos e muitas vezes dá errado, né? Tem muitas coisas que nós fazemos na correria e nós se esquecemos de apresentar ao Senhor Jesus. Então eu aprendi isso na caminhada cristã, e se você também aprendeu, glória a Deus por isso, mas eu quero dizer isso não para me exaltar, mas porque isso edificou a minha vida. Então eu aprendi que tudo nós temos que colocar sobre o nome do Senhor Jesus. Um exemplo, se você vai viajar, diga: eu vou viajar, mas em nome de Jesus vai dar tudo certo. O Senhor vai abençoar que vai dar tudo certo. Se for da vontade de Deus vai dar certo. Ou em outras palavras, sobre a palavra de Deus vai dar certo. Porque Pedro aqui foi frustrado na sua pescaria com os seus amigos. Mas ele falou: já que o Senhor está mandando, eu vou obedecer. Ou seja, sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. E que nós possamos colocar tudo sobre a palavra de Jesus. Que nós possamos colocar tudo nas mãos deles. Lembra lá de Mateus capítulo 6, versículo 33, se não me engano: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tudo começa buscando a Deus primeiramente, colocando sobre Deus as nossas vontades, colocando Deus sobre os nossos objetivos, colocando Deus sobre os nossos desejos, os nossos sonhos. Olha, se você tem um sonho de uma casa, se você tem sonho de um carro, independentemente do que seja o seu sonho, mas que você coloque Deus em primeiro lugar, que você se lembre do Deus que está aqui para te abençoar, que nós não nos lembramos da força do nosso braço, mas que primeiro seja Deus, que nós dizemos: Deus me ajudou a conseguir isso, ou se ainda não conseguimos, Deus vai me ajudar, porque eu estou lançando sobre a palavra as minhas redes, eu estou entregando a minha vontade, mas que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha vontade. Isso é o interessante, e que nós, como Pedro aqui, possamos obedecer o que Jesus tem nos mandado fazer, o que Jesus tem nos direcionado na nossa vida. Amém? Então quero ler com você mais a seguir no versículo 6, que diz: quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam arrebentando. Então fizeram um sinal, no verso 7, para que os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. E eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. O interessante aqui nessa passagem é que quando eles são abençoados, quando eles pescam os peixes na autoridade de Jesus e dá tudo certo para eles, eles não ficam somente com aquela alegria para si próprio, mas eles chamam ali os pescadores que estavam naquele momento para também ser abençoados. Ou seja, eles não foram orgulhosos, eles não foram hipócritas, dizendo: não, vamos ficar com essa bênção só para nós. Não, já que o nome de Deus, o nome de Jesus vai ser glorificado aqui, que seja glorificado para muitas pessoas aqui, para que muitas pessoas o conheçam, para que muitas pessoas vejam o Senhor Jesus e o aceitem como o único suficiente Salvador na vida deles. Então o convite é para todos, o convite é para mim, é para você, e que nós possamos continuar. Se você já aceitou esse Jesus, que você continue caminhando com o Senhor Jesus. E se você ainda não aceitou, eu te apresento esta palavra hoje, esta reflexão, que você possa entender que nós podemos fazer muitas coisas na nossa vida, mas tem uma grande diferença quando Jesus está no barco e quando Jesus não está no nosso barco. Então, se você tem sido abençoado, mas Jesus ainda não está no seu barco, imagina se Jesus estiver no seu barco, que as coisas já estão dando certo, vai começar a dar mais certo ainda, porque o Senhor Jesus é o dono do milagre. O Senhor disse que para alcançar algo é através do Filho. O Senhor Jesus disse: aquele que pede algo tem que ser através de mim, e assim o Pai os ouvirá. Então é através do Filho que nós alcançamos o Pai, é através do Filho que nós alcançamos o milagre no Pai, é através do Filho que nós alcançamos a misericórdia do Pai, é através do Filho que os meus pecados, os seus pecados são perdoados, é através do Filho que a graça, a misericórdia de Deus nos alcança, nós alcançamos o Pai. É senão através do Filho, e hoje o convite está aqui. Hoje eu estou aqui para falar do Filho que abençoa, do Filho que muda os nossos comportamentos, e é Jesus. Esse é o Jesus, esse é Jesus. Então, lance as suas redes. Antes de Jesus chegar, eles lançavam as redes
é somente ali sozinhos. Mas quando Jesus entra no barco, fica diferente, porque eles lançam sobre a palavra. Então essa reflexão, por isso o tema, lançando a rede sobre a palavra de Jesus. Então por isso o tema, porque se nós temos feito algo que tudo, uma viagem, um negócio, um sonho, um projeto, um dia que começa, um trabalho, que tudo que nós façamos, a reflexão que eu quis trazer hoje aqui, é que tudo que nós estivermos fazendo, que seja sobre a palavra do Senhor Jesus. Olha, eu vou fazer isso, mas o Senhor Jesus está comigo, Deus vai me abençoar e vai dar tudo certo. É essa a reflexão de hoje, é não lançar as redes, é não fazer algo sobre a nossa direção, é fazer algo sobre a direção de Jesus, porque assim vamos alcançar o Pai através de Jesus. No verso 8 vai seguir dizendo assim: quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste de mim, pois eu sou um pecador. No verso 9, Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que havia apanhado. No verso 10, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. E eles arrastaram o barco para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. O interessante é esse final. Olha, não tenha medo. Olha o que Jesus disse: de agora em diante você vai pescar gente. E no verso 11 eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. O interessante aqui é que eles foram abençoados com a pescaria, ou seja, abençoados na sua profissão. Ali pescaram muitos peixes, mas eles não focaram nisso. Olha o que aconteceu, eles cumpriram mais uma vez a ordem que Jesus deu a eles. Então Jesus disse: agora vocês vão pescar gente, ou seja, agora vocês não vão viver mais para viver a vida que vocês querem levar da forma de vocês. Agora vocês vão viver uma vida, vocês vão viver um chamado que Deus está chamando vocês para cumprir. E eu estou aqui para ensinar, como Jesus está aqui para nos ensinar, porque a palavra diz: onde houver 2 ou 3, ou mais, falando ali do nome do Senhor Jesus, ali Ele está. Então aqui estou eu, está você que está vendo o vídeo, então Jesus também está aqui. Então interessante é isso. Jesus disse: agora em diante vocês vão pescar homens. Ou seja, vocês não vão mais viver a vida de vocês da forma que vocês querem viver, mas vocês vão viver a vida de vocês da forma que eu vou ensinar, da forma que vocês foram chamados para cumprir o ide de pregar a mensagem de Deus, de proclamar o meu nome, de ensinar que eu salvo, que eu curo, que eu liberto. Então esse era o chamado e hoje é o nosso chamado também, e que nós possamos fazer como os discípulos fizeram aqui no versículo 11. Eles arrastaram o barco para a praia e deixaram tudo e seguiram Jesus. Então eles foram abençoados, mas eles não focaram no milagre, mas eles focaram no dono do milagre, aleluia. Então assim tem que ser na nossa vida, que quando nós formos abençoados, que nós não se deixamos se entregar por aquele bem material, mas que nós possamos lembrar de quem nos deu, de quem nos capacitou, de quem nos abençoou, e foi Jesus. E que nós possamos, como diz lá em Mateus 6,33, que Ele seja a nossa prioridade, porque com certeza, se Ele tem acrescentado algo na nossa vida, na minha vida, na tua vida, Ele vai continuar acrescentando para a glória dEle. Aleluia. Então, para a gente encerrar, quero ler com vocês em Mateus capítulo 16, o versículo 13. Abre a tua Bíblia para a gente ler junto. Mateus capítulo 16, versículo 13 até o 18. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? No verso 14, eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. No verso 15, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Verso 17, Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz,
porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. No verso 18, portanto eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Glória a Deus. Então aqui já estavam ali reunidos os seus discípulos naquele chamado, naquele ide. Então aqui no verso 17, Simão reconhece que, no verso 16, Simão reconhece que Jesus é o Messias, Filho do Deus vivo. Então muitos diziam que Jesus era João Batista, outros diziam que era Elias, ou diziam que era Jeremias, porque não conhecia totalmente, mas Pedro já o conhecia. Então isso que é interessante, se nós conhecemos a Jesus, que nós prossigamos em conhecer mais. Então ele disse aqui, olha, o Senhor Jesus pergunta aos seus discípulos, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro responde, olha, o Senhor é o Messias, afirma, é o Filho do Deus vivo, é o que Deus enviou para que o mundo não fosse condenado, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então, Jesus aqui, olha, Simão, você é feliz porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum homem, mas foi entregada por Deus. Então, olha, você é Simão, mas agora o seu nome é Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Então, em outras palavras, Jesus estava aqui dizendo, olha, você é Simão, mas agora você é Pedro. Pedro significa rocha, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Então, uma construção hoje, para a gente fazer ela precisa de um alicerce. Então o alicerce não pode ser qualquer alicerce, ele tem que ser feito organizado, tem que ser sobre um chão firme, tem que ser nivelado, tem que ser esquadrinhado, tem que ser certinho para que a construção venha no final ficar firme, venha não se abalar. Então aqui Jesus estava dizendo, olha, você é Pedro, você é rocha e você vai ser o alicerce da minha igreja. E aqui começava a igreja de Cristo, aqui começava o ensinamento cristão através de Jesus e os seus apóstolos. E hoje não é diferente. O chamado está aqui. Então Deus muda a vida de Pedro. Quando ele vivia sobre a vida dele, o alicerce dele não tinha firmeza que tem quando Jesus chega. Então isso que é o interessante, que Jesus chegue na nossa vida, que ele seja sempre o nosso alicerce, para que a nossa vida sempre seja edificada sobre a rocha que é Jesus, e que o final da nossa caminhada seja para conquistar a nossa salvação. Amém? Então esta foi a palavra de hoje, que ela possa edificar a tua vida. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando esta palavra que Deus colocou no meu coração, e o desejo do meu coração é que ela venha edificar a tua vida como tem edificado a minha. Então compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas. Amém? Então vamos orar para a gente encerrar, uma breve oração. Feche seus olhos se você puder. Ó Deus, soberano Pai, meu Deus, primeiramente te agradeço, Senhor, por esta palavra, Senhor, que o Senhor tem colocado, meu Pai, na nossa vida hoje. Ó Senhor, que nós possamos aprender com ela. Senhor, que nós possamos aprender que tudo que nós formos fazer na nossa vida tem que ser sobre a palavra, tem que ser, meu Pai, sobre o alicerce que é Jesus, e que nós aprendamos como Pedro aqui, lançar as nossas redes, ou seja, que tudo que nós formos fazer, que seja, meu Pai, sobre a Tua palavra, que seja sobre o Teu nome, que nós possamos dizer sobre o nome de Jesus, eu vou conseguir vencer essa batalha. Sobre o nome de Jesus eu vou fazer isso, e vai acontecer igual diz em Provérbios 16:3, apresente os seus planos ao Senhor e eles darão certo. Que nós possamos colocar Jesus nos nossos planos, para que nós possamos alcançar a Ti, meu Pai. Ó Deus soberano, obrigado por esta pessoa que está vendo o vídeo, que ela se dispôs a esse momento, que esta palavra venha edificar a vida dela, que venha gerar frutos, ó Senhor. Meu Pai, obrigado porque o Senhor fala através da palavra, e hoje o Senhor tem tocado no nosso coração com esta palavra. E que nós possamos, Senhor, estar sobre o alicerce que é Jesus, e que nós possamos cada dia caminhar mais com Ele. E que Ele possa ser sempre, que o Senhor Jesus possa ser sempre o nosso alicerce, para que a nossa vida, Senhor, seja abençoada, e para que no final, Senhor, da nossa vida, nós possamos, Senhor, conseguir a salvação, possamos estar contigo.
Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor faz e que o Senhor ainda vai fazer. Meu Pai, abençoa esta pessoa que está vendo esse vídeo e que esta palavra não fique somente aqui agora, mas, meu Pai, que ela fique no nosso coração, para que ela venha gerar fruto. Porque o salmista disse: meu Pai, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, que nós possamos guardar esta palavra para que, como os discípulos e Pedro foram abençoados por aquela pescaria, que nós também possamos ser abençoados por Jesus e que nós possamos reconhecer que a glória é dele, que a glória é sua, meu Deus. Então, meu Pai, te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Então, esta foi a palavra, que ela possa edificar a tua vida e que Deus te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus.